Pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou o Marcos do ED Ensinamentos. Estamos aí para gravar mais um vídeo, né, pessoal? Segunda-feira de carnaval, muita gente ainda está dormindo, né? Conseguiram brincar bastante, mas é isso aí. Bom, pessoal, hoje nós vamos debater um assunto, não é novidade para ninguém que eu, Marcos, eu trabalho muito com essa questão da linha comportamental, né? E eu tenho pedido muita direção a Deus para ser um professor diferente e também para ser um homem diferente. E eu posso dizer a vocês que ser diferente é uma coisa muito difícil. Porque as pessoas hoje, elas perderam o interesse pelo estudo, elas perderam o interesse pela vitória. As pessoas hoje querem resultados. Elas querem resultados. Porque estudar dá muito trabalho. Então o resultado é muito demorado. Buscar, né, no conhecimento também é muito demorado. As pessoas não querem. Então as pessoas querem o quê? O resultado. Não importa o esforço que ela vai fazer, desde que ele seja um esforço de pequeno prazo. E pensando nisso, eu tenho pedido muita direção de como atingir os meus alunos, de como conviver com a minha sociedade, de como conviver com meus amigos, de uma forma mais sábia. E eu posso dizer, pessoal, não criticando ninguém, pelo amor de Deus, mas tem muita gente aí que deixou de estudar, que deixou de pagar um curso, que deixou de ficar com a família, que deixou de ficar com os amigos, para curtir carnaval, para viajar, para ficar ali e acolá. E quando você faz trabalhos evangelísticos, como eu já fiz dentro de hospitais, principalmente no Hospital do Câncer em São Paulo, trabalhos dentro de penitenciárias, como eu fiz muito tempo, você vê que tudo isso não passa de uma bobagem, porque você perde muito tempo longe das pessoas que você ama, e às vezes até perto de pessoas que você não sabe nem quem é, exatamente para satisfazer aquele momento que lá na frente não traz resultado nenhum. E aí, quando você se depara com isso, você vai se deparar com um problema muito sério. É o problema chamado humilhação. Hoje as pessoas estão se humilhando para conseguir um emprego. As pessoas estão se humilhando para manter uma pessoa do lado dela. As pessoas estão se humilhando para manter suas casas, pelo menos organizadas. Hoje nós estamos vivendo num tempo de pura humilhação. E por que isso? Pela falta do preparo. Muita gente com 50, 30, 20, que deveria estar se preparando agora para sair desse estágio de humilhação. Veja bem, pessoal. Existem coisas na vida da gente que acontecem naturalmente. Eu, por exemplo, eu falei, eu perdi tudo que eu tinha. Eu estou em Maceió recomeçando a minha vida. Mas eu não perdi na mesa de um bar, eu não perdi na mesa de jogo, eu não perdi na prostituição. Eu perdi pela crise que instalou no país e me pegou de surpresa e me desempregou e eu não tive como reagir. Por quê? Porque não tinha mais, o país estava... As pessoas mais importantes do país estavam travadas, estavam na cadeia. Mas, quando eu estava dentro do meu processo bom, que o dinheiro estava no meu bolso, eu fui buscar faculdades, eu fui buscar especialização, eu fui buscar cursos técnicos. E quando chegou esse processo de falência, eu estava bem preparado para passar por ele. E vai fazer 4 anos que eu venho passando por ele. Mas dentro também do meu processo de humilhação. Às vezes eu tenho que me humilhar muito para pessoas que às vezes nós perguntamos às vezes até a Deus, por que eu tenho que me humilhar tanto para essa pessoa? Mas aí você vem até, assim, abrindo um parênteses, você vem até a Bíblia e você vê a história do rei Davi. Muita gente não acredita que existem forças naturais na vida da gente que nos leva a certas situações. E a própria Bíblia diz que Deus colocou um espírito perturbador dentro de Saul. Para fazer o quê? Para humilhar Davi. Então a Bíblia diz que Deus colocou um espírito perturbador em Saul para ele poder o quê? Humilhar Davi.
Porque Davi só conseguiria virar rei se ele passasse pelo processo de humilhação, que o processo de humilhação é o processo que faz a gente crescer, é o processo que mastiga a gente. E eu separei aqui 8 tópicos, não foi coisas que veio da minha cabeça, eu fui pesquisar dentro do processo de humilhação, o que mais faz as pessoas reagirem. Quando as pessoas saem desse processo para virar rei que nem Davi, elas saem muito fortalecidas. O primeiro grande processo, que no processo de humilhação de Davi, veja bem o que Deus fez. Deus pegou Saul, que era um rei, amicíssimo de Davi. A Bíblia diz que Saul amava Davi, mas o que Deus fez? Deus colocou um espírito perturbador dentro do coração de Saul para ele rejeitar Davi. Porque senão Davi ficaria ali um soldadinho, quietinho, escondidinho, e nunca ele conseguiria se preparar para ser o Deus de Israel. Você aí, aluno, que está me ouvindo, pode ser que Deus esteja colocando em você esse mesmo espírito para você poder se mexer, para você poder, entendeu? Para você poder andar e passar por um processo de humilhação para lá na frente você conseguir os objetivos. Está parecendo papo de pastor de igreja, mas não é. É uma grande realidade. Eu mesmo, agora há pouco tempo, Deus tirou uma pessoa muito importante do meu caminho, mas eu entendi que a saída dessa pessoa não era para a minha morte, era para que eu pudesse me humilhar de novo e aprender tudo mais uma vez ou um pouco mais. A vida é assim que são os conceitos da vida. Então Davi, no processo de humilhação, a primeira coisa que Davi aprendeu foi ser o quê? Foi a simplicidade. Quando você estava que nem o Marcos, o dinheiro entrando no bolso, nada para você faltava, o cartão de crédito estava ali, crédito estava ali, a gente não tem o que? A gente não tem a simplicidade. É quando a gente não olha para a família, é quando a gente não olha para os amigos de verdade, é quando a gente perde tempo absolutamente com outras pessoas. Eu me lembro que a minha ex-esposa, ela dizia assim para mim assim: fica em casa, descansa um pouco, para onde você vai com esses amigos? Mas eu queria o quê? Eu queria passear de moto. Eu queria estar no meio de pessoas que não tinham significado nenhum para mim. Ou seja, praticamente eu abandonava a minha família para poder viver o quê? Viver junto com pessoas que eu não sabia nem quem era. Eu não tinha a mínima simplicidade. E resultado que aconteceu, junto com a perda do dinheiro, veio também o quê? A perda da família. Por quê? Porque eu não era um bom marido. Eu trocava minha família por viagem de motos. Eu trocava minha família por qualquer coisa. Eu não tinha simplicidade. Meus olhos não enxergavam simplicidade nas coisas. E ficar com a minha família era muito simples demais. Eu queria ter glamour, eu queria que as pessoas me vissem em cima de uma moto BMW, andando de São Paulo até Curitiba, porque eu não conseguia enxergar alegria na simplicidade. Às vezes o charme da coisa está na simplicidade. A humilhação faz você fazer isso. Você não tem mais dinheiro, você vai fazer o que agora? Então agora você tem que botar a bunda dentro de casa e aí você vai ter que comer o churrasquinho com os amigos, o churrasquinho com o irmão, com o tio. Aí você começa a ver que as pequenas coisas, elas também trazem muita simplicidade. O segundo processo dentro do processo de humilhação é a humildade. Você aprende a pedir, você aprende a esperar, você aprende a ser quietinho. Porque quando você está muito exaltado, quando nada lhe falta, você não sabe nem quem você é, porque você não tem coragem de se olhar no espelho e se ver, porque você está tão assim soberbo, que você olha no espelho e você é uma pessoa tão franzinice e você vê um gigante. Deu para entender? Mas na humilhação, você começa, sabe o quê? A ficar humilde. Você começa a querer, a ficar quietinho, porque agora o dinheiro no bolso já não existe mais. Davi, no processo de humilhação, Davi começou a ver que ele precisava muito, mas muito mesmo, sabe do que? De Deus. E sabe o que a Bíblia diz? Que Davi não se livrou das mãos de Saul com o exército dos Estados Unidos. Ele se livrou com salteadores. Então veja que no processo de humilhação, a humildade, ela faz uma diferença muito grande, porque você aprende a ser humilde forçadamente. Forçadamente. E posso dizer, muitas vezes a humilhação leva anos. O terceiro passo na questão da humilhação é a reflexão.
por que eu estou passando por essa humilhação? Marcos, eu me pergunto todo dia, Deus, por quê? Deus, por quê? Deus, por quê? E todas as vezes que eu pergunto por quê, Deus responde, porque você precisava passar pela humilhação para você ser o melhor professor, para você ser o melhor pai, para você ser o melhor namorado, para você ser o melhor amigo, para você ser o melhor isso, ser o melhor aquilo. Deus começa a falar para a gente, tá? Para aqueles que acreditam que Deus existe, que no processo de humilhação você começa a refletir as coisas. Quando nós estamos exaltados, que a Bíblia diz que Deus não suporta o soberbo, que é a exaltação de si próprio, né? É o narcisismo, a gente não para um minuto para refletir quem nós somos. Nós não paramos um minuto. Por exemplo, nesse carnaval, você tirou pelo menos um dia para se colocar de joelhos e perguntar a Deus, por que, Deus, eu estou passando por isso? Pode ser que você tenha perguntado porque você está no processo de humilhação, mas se você estiver com a vida abastada, com saúde, comendo e bebendo, você acha muito difícil você ter feito essa reflexão. Mas eu posso te dizer, não é rogando praga não, o hospital do câncer está esperando você, o acidente está te esperando, as dificuldades estão esperando, sabe por quê? Porque quando nós estamos muito exaltados, nós nos separamos de Deus. E por nos separar de Deus, parece que Ele perde o compromisso de nos ajudar. E aí nós ficamos à mercê do quê? À mercê da sorte. Entre no hospital do câncer, fique lá que eu fiquei quase um ano fazendo trabalho evangelístico pela uma igreja, fique dentro de uma penitenciária, quase um ano, quase 2 anos fazendo trabalho evangelístico como eu fazia, para você ver que as pessoas, exatamente o que eu estou dizendo aqui é uma grande verdade. Gente que dizia assim, hoje eu daria toda a minha fortuna para poder chupar uma bala, para mim poder chupar, segundo aqui no Nordeste, um confeito. Por quê? Porque o câncer está comendo todo o estômago. E ela disse que quando ela tinha dinheiro, ela nunca passou um ano novo com a família. Ela nunca teve um namoro aos pés de Deus. Tudo dela era absolutamente. Eu, Marcos, não cheguei a ter o câncer. Eu, Marcos, não cheguei a ficar preso. Mas eu, Marcos, era uma pessoa praticamente assim. E hoje eu faço o meu processo de reflexão e eu digo, Deus, como eu sou um lixo. Essa semana eu fui até a casa de uma família, eu precisava renovar meus votos na igreja, e eu fui até a casa de uma família pedir perdão a essa família. Porque eu não poderia tentar renovar meus votos com Deus se eu não tivesse pedido perdão a essa família. E eu pedi perdão. E assim que eu pedi perdão, uma coisa muito ruim aconteceu na minha vida. E eu fui refletir e eu disse, eu ainda estou passando pelo processo de humilhação. Você vem para a quarta, aprovação. É na humilhação que você é provado. É na humilhação que você vai ver se você tem fé, se você tem capacidade técnica, se você tem estudo, se você tem condições de passar pelo processo de humilhação. Muita gente não tem essa condição e faz o quê? Se suicida. Por quê? Porque na provação falta comida, falta roupa, falta água, falta luz, falta estudo, falta o marido, falta o namorado, falta o filho, falta a namorada, falta tudo. A única coisa que tem excesso na sua vida é o quê? A falta. Ninguém fica perto de pessoas falidas, ninguém quis ficar perto de mim quando eu perdi tudo. E hoje que eu estou tentando reconquistar, continua do mesmo jeito, as limitações são grandes. Poucas pessoas querem estar perto de você. Mas Davi, quando Deus colocou o espírito para tentar a vida de Davi, a Bíblia diz, Deus colocou um espírito perturbador em Davi, Davi na humilhação, ele começou a refletir, na provação, ele começou a refletir quem realmente ele era, quem realmente ele poderia ser. E a Bíblia diz que Davi se transformou num grande rei. No processo de humilhação, nós aprendemos a ter o quê? Sabedoria. A única diferença é que tentar fazer, me perdoe a expressão, tentar fazer cavalo falar é uma coisa muito difícil. Gente, como é difícil você passar experiência para os outros. Eu, Marcos, hoje eu tenho 51 anos de idade. Sou solteiro, moro sozinho, vivo uma vida legal, uma vida simples, quando tem, se tiver eu como, se não tiver eu não como, se eu puder vender um curso eu vendo, se eu não puder. Mas uma coisa que eu tenho aprendido é sabedoria.
Sabedoria. Eu tenho aprendido a tentar ajudar meus amigos, eu tenho aprendido a ler, eu tenho aprendido a buscar a Deus, eu tenho aprendido a conhecer as coisas que meu coração ainda não entende. Eu tenho aprendido, esse final de semana, eu passei por um problema muito sério que envolvia coisas que eu não entendia, e eu passei o final de semana na igreja estudando, perguntando a Deus por que aquilo acontece, e eu encontrei resposta para todas as perguntas. Mas como que você vai ensinar isso a uma pessoa que não tem a mínima noção de entender o que está acontecendo? Por quê? Porque está vivendo o processo abastardo, tudo está em fartura, amigos, dinheiro. Marcos viveu isso. Quantas vezes a minha ex-esposa não dizia, nego, vamos para a igreja. Eu dizia, que igreja? Vou para a igreja fazer o quê? Vou para a igreja fazer o quê? Eu não ia, eu ficava na tela de um computador, vendo pornografia, paquerando mulher, traindo a minha esposa, fazendo coisas que não deveria fazer. Mas quando eu me vi num quartinho, 2x2, passando fome, eu fui realmente entender quem eu era. E aí eu encontrei que eu era um homem sem sabedoria. E isso me doeu muito. Nesses 4 anos, eu tenho um espírito ainda, eu sou um homem que eu sou ainda meio duro com as coisas. Porque tem coisas que você não pode estar passando a mão na cabeça dos outros. As pessoas têm que entender que é daquele jeito e não tem outra solução. E aí entra o que? O conflito. Porque se a gente for fazer papel de psicólogo no mundo a vida toda, as pessoas não crescem. E aí a Bíblia diz que Deus fez o que com Davi? Colocou um espírito de perturbação em Saul para poder Davi passar pelo processo de humilhação, para que ele fosse lá na frente o grande rei. E o pior, 7 anos passando por isso, não é 7 dias. Mas a Bíblia diz que não existiu um rei mais sábio e mais justo do que Davi, depois de Salomão. Tá certo? Aliás, Davi é pai de Salomão, e Davi foi tão sábio que preparou seu filho Salomão para assumir o seu reinado. Você aí, está conseguindo ter sabedoria para preparar seus filhos? Está conseguindo ter sabedoria para preparar seus amigos? Está conseguindo sabedoria para preparar sua casa, preparar seu marido, sua esposa? Ou você está vivendo uma vida dissoluta, sem buscar sabedoria, confiando na força do dinheiro, confiando na força da beleza, confiando na força do corpo, se unindo com pessoas que não tem nada a ver com você, não aprendendo a dizer não aos erros da vida? Sabe o que vai acontecer com você? Você vai passar pelo processo de humilhação. E o processo de humilhação, pessoal, é o que eu já disse, é o câncer, é uma doença que vem na família, é uma perda muito grande. Quando nós entramos nesse processo, é que tudo isso aqui vem à tona. Aí a gente vem com o processo de prudência. A humilhação faz a gente ficar prudente. E tem hora que a humilhação é tanto que a gente fala, Deus, eu já não aguento mais, eu vou me matar. E muita gente se mata. Eu, Marco, não pensei em me suicidar, não foi nem 2 vezes, foram várias vezes. Mas todas as vezes que eu olhava, eu dizia, Deus, não é justo, Senhor. E Deus dizia assim, ainda não está na hora, eu vou te humilhar mais um pouquinho. Ainda não está na hora, tu vai ser mais humilhado mais um pouquinho, eu vou te pisar mais um pouquinho. E aí, sabe o que acontecia? Eu começava a ficar prudente, porque as coisas estavam dando tão errado na minha vida, eu estava me humilhando tanto, que quando eu ia passar na rua, eu ficava mais de 20 minutos olhando para ver se vinha algum carro, porque eu digo, daqui a pouco, quando eu for passar, vou até ser atropelado. De tanto que eu pedia para morrer. Porque se tem uma coisa que machuca, é a humilhação. Mas tem um ditado também que diz que todo humilhado será o quê? Será exaltado. Quando você passa pelo processo de humilhação e você consegue realmente colocar tudo isso aqui em prática, você vai ser um grande rei, você vai ser um grande engenheiro, você vai ser um grande pai, uma grande namorada, um grande noivo, um grande marido, você vai ser uma grande mãe, você vai ser tudo grande, porque você agora tem o quê? Você tem as dores da humilhação cravada no seu corpo. Aí você agora passa a ter discernimento. O que é o discernimento? O discernimento é a visão. Tem pessoas que só enxergam, tem pessoas que têm visão. Uma moça falou para mim que ela fez uma grande besteira na vida dela. Ela trocou o namorado dela por outra pessoa. E ela estava dizendo um testemunho na igreja. 4 meses depois, ela descobriu que ela tinha pego AIDS com esse namorado novo. E aí ela se viu sozinha, mas ela disse que ela ainda está com AIDS, lógico, mas ela disse que no discernimento ela viu que a melhor pessoa que ela teve na vida depois dos pais foi o namorado dela. E ele estava lá com ela, dando apoio, sabe, cuidando dela. É muita coragem alguém subir ali no lugar daquele para falar uma coisa dessa.
Discernimento é visão espiritual. Discernimento é visão do mundo. É você parar ouvir o pai, parar ouvir a mãe, os irmãos, os amigos. É você não ficar trocando o velho pelo novo enquanto o novo não é testado. É você ter um pouco mais de temporalidade para fazer algo. O discernimento é como se fosse um freio. Você começa a ficar stop, você começa a parar antes de agir, porque quando você começa a agir muito pelo impulso, você faz o quê? Você faz besteira. Marcos, era assim, um homem sem discernimento nenhum, dizia para todo mundo o que queria, agia da forma que queria, eu achava que o mundo era meu, eu achava que eu poderia ser melhor que todo mundo, eu não tinha discernimento e principalmente não tinha discernimento espiritual, porque eu fazia aquilo com as pessoas, ignorava as pessoas e sabe o que acontecia? Para mim aquilo não era nada, mas meu amigo, quando eu me vi num quartinho passando fome, e isso vai fazer apenas 4 anos, eu vi que eu precisava aprender a ter discernimento. E por último, para fechar esse vídeo, o trato para com o próximo. Gente, o processo de humilhação, ele nos ensina a viver com as pessoas. O processo de humilhação, já que o dinheiro não existe, já que o cartão de crédito não existe, que você está aí precisando conviver com a sociedade, você aprende a engolir sapos. E quando você engole esses sapos, eles se transformam príncipes dentro da gente. Você aprende a dar bom dia, você aprende a dar boa noite, você não tem espírito pavão. O que é o espírito pavão? Eu faço para todo mundo ver que eu sou bom, mas dentro de você, você é uma verdadeira porcaria. Eu era assim. Tá? Se você me pedisse alguma coisa na rua, eu metia a mão no bolso e lhe dava 50 reais, não me fazia falta. Eu metia a mão no bolso e lhe dava uma cesta básica, não fazia falta. Eu metia a mão no bolso e lhe dava o que você precisasse, não fazia falta. Mas eu tinha um espírito pavão, eu fazia para que os outros vissem. Mas Deus dentro de mim sabia que era um verdadeiro poço de esgoto. E Ele disse, eu vou te humilhar para que você aprenda que para você chegar onde eu quero, você vai ter que passar pela escola da humilhação. Então, amigão, para encerrar esse vídeo, amiga, para encerrar esse vídeo eu vou dizer a você, dá uma olhada na tua vida. Se a tua vida está num caminho errado, ainda está na hora de você parar, de você colocar o pé no freio e ver que o carnaval, ele é apenas uma festa carnal. Ele vai passar vários anos, mas você, cada ano que passa, vai ficando mais velho. O carnaval é o contrário, cada ano o carnaval ficando mais novo. Dê uma olhada no carnaval de 1970 na televisão e dê uma olhada no carnaval de agora. A modernidade traz, mas dá uma olhada numa pessoa de 1970 e dá uma olhada numa pessoa agora. Será que em 1970 ela pulou o carnaval, ela se preparou? Pode ser que agora ela não esteja nem viva. Você é a mesma coisa. Quantas pessoas foram para casa de praia, gastaram dinheiro em casa de praia, mas não tem coragem de fazer um curso? Eu mesmo tenho pessoas assim na minha própria família. Eu vi uma briga de um casal porque o marido não quis levar a esposa para um determinado lugar. Ele disse, eu não tenho condições, e saíram no bolo, no tapa os dois, uma coisa horrorosa. Eu vi mulheres chorando, ontem mesmo no lugar que eu estava passando com meus amigos, eles falaram assim, rapaz, parece que o diabo fica solto nesse carnaval, todo mundo quer cachaça, quer putaria, a pessoa às vezes não tem nem condições. E aí às vezes eu ofereço a você um curso, num valor tão baixo, para lhe dar sabedoria, para poder lhe colocar no seu currículo a oportunidade de entrar numa empresa. E sabe o que você faz? Não, porque eu tenho que pagar, eu tenho que dividir a casa com o carnaval. Eu estou gastando dinheiro que foi tão suado, tão lutado com o carnaval, com pessoas que eu não sei nem quem são. Ah, eu estou gastando dinheiro com isso e aquilo. E você vai ver lá na frente que Deus vai te dizer assim, eu vou te humilhar que nem eu humilhei Davi, para que eu possa te dar vida. Tá certo? Então, amigão, amiga, eu vou ficando por aqui. Eu sou o professor Marcos, do EDDMS Treinamentos. Dá uma entrada lá na plataforma. Nós estamos hoje com 18 áreas técnicas, 100 cursos. Estamos agora, vamos buscar a partir do mês que vem agora, a abertura das franquias pelas cidades do estado de Alagoas. E eu queria lhe dizer que vai ser um prazer muito grande você fazer parte desse time. Eu queria que você soubesse que o meu trabalho não é só esse não, tá? É que eu gosto de fazer as coisas diferentes. Eu faço vários trabalhos na área da engenharia, da administração, da química, da matemática, dos conceitos sociais, mas eu aplico muito o meu conhecimento através da experiência que eu tenho na dor, dentro da humilhação. Então eu sempre busco temas que eles são muito mais de gestão social, entendeu? Porque se eu ficasse tentando ensinar matemática aqui, pudesse ser que hoje você não tivesse muito afim, então você estivesse precisando de uma palavra um pouco mais confortável. Então fica com Deus, um beijão no coração, um bom término de carnaval para você e sua família, que Deus possa te abençoar grandiosamente, tá bom? Tchau pessoal, bom dia.